Vou chamar já o Cristiano Vilela para entrar aqui com a gente. A Dora Kramer também vai comentar. Pode entrar, Vilela, porque nesse momento temos a informação que o ministro Dias Toffoli não vai julgar a prisão de Daniel Vorcaro na sexta-feira, na segunda turma. Ele justifica que há correlação entre as matérias e que se declarou suspeito hoje da CPI e também do inquérito do qual Mendonça autorizou a operação. Portanto, temos então a confirmação, Vilela. Toffoli não vai julgar a prisão de Vorcaro na segunda turma. Hoje ele já tinha se declarado impedido, nós já comentamos isso aqui, e agora essa decisão, Vilela. Pois é, Tiago, eu vejo que é uma decisão correta do ministro. À medida que, diante já da decisão anterior referente à CPI do Master, tida no dia de hoje, já dava mostras de que ele compreendia a dificuldade, a gravidade de participar da apreciação de tudo que envolva o Banco Master, até por conta do grande rumor que existe, por conta das suas relações que podem ter ocorrido com relação a esse banco e que são objeto de investigação, é nada mais correto do que ele se ausentar de todo e qualquer tema referente a esse caso. Então, eu vejo que nesse sentido deve ter percebido que foi bem recebida a sua decisão com relação à CPI e entende agora no sentido de ampliar a sua restrição também para o caso envolvendo a prisão de Daniel Vorcaro. Nesse sentido, portanto, o ministro acertou em cheio. E no caso, como é que fica a turma, ô Vilela? Fica com um membro a menos para poder analisar. Não existe banco de reserva, né? Não existe nenhum nome que possa substituir nesse sentido. Então, com um nome a menos, vai analisar, vai apreciar e de alguma forma a gente acaba torcendo realmente para que não haja ali nenhum empate, porque nesse sentido, sempre que se tem empate em situações que tratam de restrição aos direitos de locomoção, a prisão de uma determinada pessoa, aí o empate ele sempre beneficia aquela pessoa que se encontra com a sua liberdade restringida. Não tem história de presidente desempatar, não é? Não, nesse caso não. Ô Dora, bom, o Vilela já nos explicou juridicamente essa questão e eu pergunto para você, agora há pouco quando a gente falava sobre a suspeição dele para analisar a CPI e pedir para o Senado instalar a CPI, o Congresso Nacional instalar a CPI, você falou, olha, ele deve ter tomado essa decisão a contragosto. Será que essa foi também a contragosto, talvez mais ainda? Olha, eu não estou dentro da cabeça do ministro Toffoli para saber, mas se fosse convidado a apostar, eu apostaria que sim. Por quê? Porque baseado no comportamento anterior dele, ele foi levado, do mesmo modo que ele não quis deixar a relatoria, ele foi levado a deixar a relatoria. É claro que é a decisão mais correta, uma decisão que deveria ter sido tomada lá no início, de não fazer parte desse tipo de julgamento, mas foi o que restou a ele. Ele foi obrigado, senão a situação poderia ficar pior. E não só dele, isso também atinge a corte. Então a gente vê que a corte começa a se movimentar de uma maneira efetiva para fazer gestos concretos que possam amenizar esse dano de imagem, esse desgaste, porque passa o Supremo Tribunal Federal. Porque, olha só, uma coisa é você ter um desgaste de um presidente da República, de um Congresso Nacional, mas quando isso chega na Corte de Justiça, que é a guardiã da nossa Constituição, isso é muito grave. E é óbvio que os ministros entendem isso. Agora, para se refazer esse tipo de situação que chegou, é um conjunto da obra, ela não veio só por causa do Banco Master, é um trabalho também que leva tempo. E esse gesto, vou chamar de decisão, mas não é bem uma decisão do ministro Toffoli, essa contingência a que se viu obrigado o ministro Dias Toffoli vai nesse sentido, do tribunal sinalizar que realmente está preocupado, está atento e que está realmente disposto a trilhar um outro caminho, o caminho da correção. Jogar você numa fria aqui, Vilela. Falando sobre a segunda turma, temos Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que não vai participar do julgamento, Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Alguma projeção em relação a esse placar? Olha, é bem difícil. Difícil, né? Quando a gente analisa, por exemplo, André Mendonça, Luiz Fux,
a gente já tem 2 votos que podem ser compreendidos no sentido de manutenção da prisão, por exemplo. Gilmar Mendes, talvez num contexto como esse, ele acaba se posicionando de uma forma ali um pouco diferenciada, talvez, no sentido de que, até pelas suas posições, hajam um certo garantismo do ponto de vista jurídico. Então, de uma forma geral, eu imagino que a tendência é que tenhamos, sim, a manutenção da decisão que foi dada anteriormente pelo ministro André Mendonça.